E aí, pessoal, vamos falar do presidente do Grêmio, o que sentiu, o que pareceu sentir e, sobretudo, tudo o que disse o presidente do Grêmio logo após a vitória tricolor contra o Novo Hamburgo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, no primeiro comentário você tem um link onde tem um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Não perca a oportunidade, está no link abaixo, não é nada mirabolante, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Gente, o presidente Romildo Bolzan, que não concedia entrevista coletiva há alguns dias, falou logo após a vitória 3-1 do Grêmio sobre a equipe do Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. A primeira entrevista pós-Renato. O presidente foi sucinto em algumas situações e eu particularmente, foi durante a live ontem, logo após o jogo, a primeira sensação foi de abatimento. Depois eu vi 2 vezes ainda a coletiva para tirar os pontos importantes aqui do que a gente vai conversar e de alguma maneira a expressão abatimento ela me consumiu mais tempo. Eu fiquei com a sensação sim de um presidente abatido. E as pessoas fazem ponderações, claro, ele teve que demitir um grande ídolo, acho que isso conta, com certeza. Acho que também as críticas que estão muito direcionadas ao presidente incomodam muito. Acho que faz parte desse processo também o presidente sentir o momento. O momento é esse e o Grêmio precisa recomeçar. Eu vou começar a entrevista, ou o que eu tirei da entrevista, com a expressão que ele usou voltando a 2015. Me agrada isso, porque o Grêmio precisava voltar às suas origens. O Grêmio, em determinado momento, virou um clube comprador. O Grêmio resolvia suas questões no banco de negócios, lá na venda. Né? O Grêmio vendia os craques e comprava jogadores muito caros e isso acabou não resolvendo nenhuma questão do Grêmio. O Grêmio não voltou a vencer. E, de certa maneira, isso precisava ser recomposto. E o presidente salientou na entrevista ontem, de forma muito sucinta, mas ele salientou: olhem o time que nós estamos aí, só não vê quem não quer que estamos mudando o projeto. É isso. Porque não é só não ver quem não quer, pouco importa o que vem. O que importa é o que o Grêmio está fazendo e como o Grêmio está fazendo. De fato, o Grêmio quer insistir com a renovação de jogadores e vai buscar pontualmente as contratações. Mas é preciso ter força para fazer isso. O início foi muito complicado em 2015 e o presidente conseguiu sucesso. Que tenha mais uma vez o sucesso. É assim que funciona. O abatimento, o sentimento ante as críticas também fazem parte dessa transformação e dessa mudança. Né? Sobre a questão, já as questões mais práticas, o presidente falou também na questão envolvendo o treinador e o vice de futebol. Eu achei um pouco contraditório, mas vamos lá. Ele disse, vamos primeiro escolher o vice de futebol e ele é que vai definir e ele é que vai apresentar o novo treinador. Perfeito. O Grêmio precisa dessa hierarquia. Essa hierarquia foi o que desmanchou a própria imagem do Renato e do presidente. Uma das principais, ou o principal ponto dessa crítica que as pessoas fazem é o superpoder ao Renato e é obrigatoriamente o presidente numa linha de choque que não precisaria ter. É evidente que isso foi movimentado e foi constituído nesse processo. É evidente que isso fez parte. Por quê? Porque a relação ela ficou muito frágil em relação ao torcedor e, sobretudo, em relação às crises internas. O Grêmio abriu mão da figura do vice-presidente de futebol em determinado momento, ou diminuiu a força dos que lá estavam. Muitas vezes, a partir da saída de Klaus Câmara, o Grêmio praticamente terminou com a figura do executivo, colocando o Marcelo Rudolph para fazer alguma coisa e também o Carlos Amodeu, uma espécie de interino. O Grêmio foi um interino nesse processo e foi errado, errou, acabou pagando esse preço e o presidente diz isso. E por que eu falo em contraditório? Porque o presidente deu o perfil do treinador. A gente não sabe quem vai ser o vice de futebol, mas a gente já sabe o perfil do treinador. Tem que ser brasileiro e em cima disso criou algumas situações que são, sinceramente, situações que eu considero um pouco complicadas no sentido de avaliação de como o Grêmio vai determinar. Eu queria que a figura do vice-presidente de futebol, que eu ainda não sei
quem vai ser escolhido. Se tinha a expectativa do Marcos Herrmann, parece que o Marcos Herrmann está caminhando para não aceitar, então o Grêmio vai em busca de outro. Espero apenas que o perfil que foi definido e que foi totalmente colocado pelo presidente ontem se enquadre ao que pensa o novo vice de futebol, que a gente ainda não sabe quem é, mas o presidente deu claramente a ideia de que vai buscar uma hierarquia neste processo aí, buscando fazer uma nova relação da parte política do Grêmio com as suas questões. Sobre a questão da saída do Renato, voltou a dizer que foi uma avaliação conjunta entre clube e Renato, e por isso trata como um acordo consensual. Deixou claro, e aí é que eu quero entrar também, ele deixou muito claro duas situações. A primeira delas, que a eliminação da Libertadores ocasiona uma perspectiva diferente para a temporada. Altera totalmente a questão dos investimentos. E aí, presidente, não tem desculpa, porque o torcedor vai enlouquecer. Porque na terça-feira, pós-Copa do Brasil, os investimentos eram muito altos. E logo após a eliminação, a gente descobre que os investimentos eram altos se ganhasse. Isso o torcedor com certeza critica e com razão. Essa relação, por exemplo, a gente precisa claramente colocar. Quem falou em grandes investimentos não foi a torcida, foi o presidente do Grêmio. Quem falou nisso, quem abriu essa possibilidade, quem criou esse encantamento, foi o presidente do Grêmio. E ontem o presidente do Grêmio, em razão do fracasso absurdo, constrangedor do campo, tira essa ideia do torcedor. Pode ser um discurso para que se diminua a atenção do torcedor com relação ao contrato? Tomara que sim. Tomara que o presidente consiga contratar. Mas se as finanças estão baseadas no resultado do campo, bom, aí a gente tem um novo componente, porque o discurso tanto do presidente como do CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, é que o Grêmio tinha um clube completamente resolvido do ponto de vista financeiro e isso não tinha efeito nenhum na relação com as competições. Portanto, a gente tem que ficar obrigatoriamente atento a isso. A outra questão, que eu até perguntei no Twitter e na comunidade nossa aqui no YouTube, que eu acho muito legal da gente discutir, que é a relação das prioridades do Grêmio. Ficou evidente, para quem ouviu a coletiva, que o presidente fala que a prioridade do Grêmio é o Campeonato Brasileiro. Ele usa no mesmo termo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas ele fala, temos que estar fortes, preparados para jogar o Campeonato Brasileiro. Temos que estar fortes, preparados. Então, me parece que essa é a grande questão do momento. O Grêmio vai priorizar pela primeira vez nos últimos anos, e eu digo isso nos muitos anos, o Campeonato Brasileiro. Tem a ver com o fracasso na Libertadores? Claro que sim. Claro que sim, a gente tem que ser muito franco para isso. Mas a relação de Campeonato Brasileiro neste momento é uma relação que interessa ao torcedor. O torcedor se incomodou pelo fato do Grêmio não disputar o Campeonato Brasileiro como deveria. E isso acabou esse ano. O Grêmio vai fazer isso de maneira muito, muito clara e eu acho que é muito legal que a gente discuta isso. Com relação a algumas questões envolvendo os jogadores, né? Ele falou do Michael, né? Que é um jogador que é muito útil, que é muito importante para o contexto, que não pensa em rescisão contratual, mas claramente deixou que o Michael tem uma relação muito aberta com o ambiente e isso vai ser colocado. Presidente, voltando a falar, achei sim um sentimento e um semblante abatido, sentido e incomodado. E acho que pro momento é exatamente esse o sentimento que tem que ter. O torcedor está incomodado e está sentido e está, de certa forma, abatido por não ir a Libertadores. O torcedor também tem. E quando o presidente se aproxima da torcida, me agrada muito essa questão, muito mesmo. Né? O presidente coloca uma situação que eu queria sempre salientar, que é essa sensação de estar incomodado, mas não necessariamente dizer o que está incomodado, ou seja, o contexto incomoda. O contexto é essa pressão e também as soluções que ele precisa dar e que muitas vezes não são fáceis. É brabo convidar e não ter o aceite. Ele se incomodou com isso também. Né? Tu tá trabalhando lá, tu tá apanhando lá e aí as pessoas acabam tendo dificuldade para aceitar ou por questões pessoais, aí ele se sente solitário
porque é natural essa questão, né? Pô, vamos nos abraçar agora. E às vezes as coisas acabam não acontecendo como ele quer e isso traz também algum tipo de insatisfação. Portanto, o presidente está sentido, está abatido, mas vai levantar aí porque o presidente é um vitorioso e a gente conta com ele aí para essa nova caminhada que o Grêmio vai fazer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.